Será que é possível conviver com menos agressividade e respeito, utilizando palavras não violentas? Quem responde a essa pergunta é o psicólogo de formação junguiana, que está conosco hoje, que é o Frederico Matos. Boa noite. Você tá bom, Fred? Como é que você tá? É Fred que te chamam? Isso. Então, tá bom, Fred. Tá na sua casa. Fica à vontade. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Rapaz, mas tá uma coisa de radicalização mesmo, Fred. Eu nunca vi nada igual. Meu Deus do céu. Eu estava falando agora há pouco com um caçulinha que chegou a hora de eu, nesse estágio cronológico da minha vida, absolutamente ser feliz. Jamais ter razão ou contestar quem quer que seja. É que, Rony, é muito mais fácil você reduzir as pessoas a uma palavra, a uma categoria. É difícil você pensar que aquela pessoa tem uma história, que aquela pessoa tem uma vida, que tem um contexto. Correto. Então, quando você olha uma pessoa e fala assim, petralha, coxinha, é mais fácil, porque daí você pode direcionar o seu sentimento de amor ou ódio naquela direção e tudo parece que fica mais simples. A vida é um pouco mais complexa. Seguramente. Então, quando a gente fala é isso, a gente está reduzindo, e isso é um tipo de comunicação violenta. É que hoje está todo mundo com, sei lá, com os nervos à flor da pele. Mas por que é tão difícil aceitar a opinião do outro? Isso é exclusividade dos tempos modernos? Ou sempre existiu isso? Não, sempre. É que hoje parece que a gente vai desenvolvendo um pensamento binário. Sim. Então, eu me identifico com os meus gostos. Então, se a pessoa gosta de rock, ela necessariamente tem que odiar pagode. Ela não consegue gostar de uma coisa e entender que é um gosto, que é uma parte da personalidade, da vida dela, do senso estético dela, que teve a ver com a história, com aquilo que ela vivenciou na juventude, na infância. Correto. E aí, quando ela cresce, ela entende que ela é aquele time, ela é aquele partido, ela é aquele gosto musical, e quem pensa diferente é o inimigo. É uma visão reducionista da vida. Em política, essa visão é exatamente a que acontece. E em política isso acontece também no Brasil, porque como a população de modo geral não é muito educada politicamente, ela olha aquele monte de partido, aquelas tendências e fala assim, eu não sei direito o que está acontecendo, então vou me agarrar meio que nesse time aqui, que parece que eu entendo um pouco dele, tristeza, e vou contra o outro. Tristeza. E aí parece que eu sou mais inteligente, porque eu dou uma opinião embasada em nada, e aí eu ataco o outro e parece que eu tenho uma opinião forte, que eu tenho uma personalidade consistente, e é uma simplificação da vida. Você sabe, Fred, eu vou dizer uma coisa a você, eu acho que o ser humano sempre foi, de certa forma, intolerante com o outro. Mas depois do advento dessa coisa mais cibernética, essa coisa mais virtual, aqueles que eles são chamados de haters. Sim. Rapaz, os caras xingam a mãe do outro sim. com uma naturalidade. A mesma coisa também, se não pensam como ele, exato, estão perdidos. As pessoas assim sempre pensaram mal dos outros. É claro, mas agora tem essa coisa do anonimato. Exato. O cara pode xingar a mãe, fazer o que ele quiser, porque ele está covardemente agora está começando a ficar menos anônimo. Então agora os caras estão começando a perceber que xingaram lá a moça, o racismo, de negra, não sei o que lá, foram atrás, pegaram o cara, prenderam. Então, assim, acho que isso tende a mudar um pouco, porque começou a se perceber que tinha uma liberdade que era mal utilizada. Claro, covarde, inclusive. A ideia de que eu posso falar qualquer coisa porque eu sou livre e a pretexto disso eu posso ofender quem eu quiser. Claro. Agora, Fred, como é que você acha que uma opinião que é diversa de outrem, ela pode se transformar em intolerância? Quando isso acontece? De novo, quando eu me identifico naquilo e eu necessariamente entendo que a outra opinião é símbolo de uma inimizade. Porque existe uma diferença entre oposição e aposição. Sim. A aposição quer dizer que nós concordamos que pensamos diferentes. Isso não quer dizer que nós precisemos necessariamente nos degladiar por conta disso. Falar assim, olha, eu tenho uma posição, eu tenho uma coerência, eu sigo um certo caminho, eu vou lutar por aquilo, você tem outra opinião, outra posição, e eu respeito que você lute pelo que você quer. Isso é a democracia.
Sem dúvida. Então, quando você quer calar a voz do outro porque ele discorda de você, você não se dá conta que, na verdade, você está apoiando um tipo de totalitarismo que seria ruim para você mesmo se a arma fosse apontada para você. Claro. Essas visões totalitárias, sejam elas de... Agora eu falo para cima, para baixo, porque não tem mais para onde ir. Noroeste, Nordeste, direita e esquerda, isso não existe mais. Isso é coisa da Revolução Industrial Inglesa, isso é coisa do século XIX. Sim. Isso é coisa para Marx e Engels, coitados, que se viram no túmulo de raiva, que fizeram tudo ao contrário do que eles falaram. Exatamente. Mas as pessoas não podem ser mais plurais. Eu conversei uma vez com um amigo meu que pensa diametralmente o oposto do que eu tenho, e não tenho ideologia, eu acredito mais no homem e tudo. E você não concorda? Eu disse, absolutamente não concordo com nenhuma palavra que você disse até agora. Mas eu respeito você. Exato. Essa é a sua opinião. Exato. Eu acho que a gente tem uma mania de achar que o outro tem que merecer o nosso respeito. Ah, não, você tem que merecer o meu respeito para eu te respeitar. E a ideia da comunicação não violenta é exatamente você respeitar a pessoa fundamentalmente, essencialmente. Então você não precisa merecer o meu respeito. Eu te respeito incondicionalmente, porque você é um ser humano, claro. Eu sou outro ser humano, claro. E a gente partiu de caminhos diferentes. Então, uma pessoa que de repente é ligada mais a movimentos sociais, provavelmente ela tem uma história que legitima ela nessa direção. Claro, claro. Ela viveu de repente situações de exclusão, de desigualdade, ela sentiu na pele aquilo, então para ela faz sentido seguir naquela direção. A outra de repente nasceu numa situação mais privilegiada, de repente ela entende que ela tem que manter aquilo que existe, aquilo que está, e para ela faz sentido aquilo. Quer dizer, então seguem caminhos diferentes, às vezes complementares, às vezes de oposição, mas não necessariamente de violência. Você sabe, Fred, eu não sei se academicamente você pode até me contestar, mas será que... Claro, você pode nem ter aprendido isso na faculdade, mas será que praticar a paciência, a cordialidade todos os dias, a gentileza, numa cidade como a nossa, onde você é, sei lá, fechado incontáveis vezes no trânsito. Sim. Hoje, para chegar aqui na emissora, eu moro a 8 quilômetros daqui, eu demorei 2h15, o que acontece todo dia, e eu tenho transtorno da ansiedade, eu tomo remédio, sim. Eu não posso dirigir nessa coisa toda, e tenho que vir dirigindo. Sei lá, roubam seus pertences, já fui assaltado, enfim... Eu tive minha mulher sequestrada, sim. Uma coisa maluca. As pessoas roubam seus pertences sem você perceber, pisam teu pé no metrô. Tá? Será que isso é uma tarefa impossível? Você praticar, sabe, zen budismo? Como é que é? É uma prática, é trabalhoso. É trabalhoso você sair dessa visão 880, eu versus o outro, para ter um olhar um pouco sistêmico. O trânsito é um bom exemplo para isso. Em São Paulo, seria uma ingenuidade se a gente saísse para o trânsito esperando que os carros vão se abrir para a gente, né? Então, a expectativa que eu tenho de que os carros se abram para a gente já faz com que eu fique predisposto à intolerância. Porque eu não percebo que todas as pessoas, tecnicamente, elas estão buscando a mesma coisa que eu. Elas querem ser felizes, elas querem chegar nos trabalhos, elas querem sair do trabalho para casa, curtir a família, os amigos. Lógico. Então, se eu olhar para todo mundo como pessoas que estão indo numa direção de algo que é bom para elas, indo embora também de um lugar para o outro, eu paro de ver todo mundo como um oponente. Então, se o carro entra na minha frente, é como as formigas. As formigas não se tropeçam, elas vão entrando uma na frente da outra, elas vão gentilmente deixando a outra passar, porque elas entendem que está todo mundo grupalmente seguindo na mesma direção. Mas quando eu vejo o sujeito que entra na minha frente como um desgraçado que tem que morrer, aquilo reage em mim com raiva e eu acho que eu tenho o direito de gritar. Só que quem fica contaminado? Eu. Então eu vou tacar o carvão
no carro do outro e quem fica com a mão suja sou eu. Eu passo o resto do dia contaminado. E ele vai embora, vai beber a cervejinha dele, vai viver a vida dele e eu passo o resto da noite mal com aquilo. Ou seja, temos que aprender com as formigas, com as abelhas, que é a mesma coisa, são animais gregários como a gente, vivem em sociedade, são interdependentes. Sim, totalmente. Agora, como é que você pode, se há algum truque, alguma forma, não sei, para a gente poder usar, sei lá, uma linguagem nessa comunicação que ela possa ser não violenta, ou seja, nem sempre a gente é fácil ouvir o que a gente não quer, mas se esquivar dessas coisas, do trânsito, ficar na defensiva, enfim, existe alguma coisa mágica? É mágico na medida que você vai treinando. Existem 4 passos que parecem simples, mas que a gente pode treinar no dia a dia. O primeiro deles é separar fato de opinião. Tá. A gente costuma achar que quando a gente fala de alguma coisa, a gente está falando de fato. Então, sei lá, a pessoa chegou atrasada, daí você fala, mas você sempre chega atrasado. Se a gente parar para pensar factualmente, talvez ela chegue 1 de 5 vezes. Mas como na minha cabeça ela chega atrasada, eu digo que ela sempre chega atrasada. Então isso é uma generalização, é uma opinião. Então eu preciso saber a diferença entre fato, estamos sentados aqui conversando, né, na televisão. Sim. Agora a opinião, se isso é bom, se isso é ruim, se eu gosto ou não gosto, isso é uma opinião. Tá. O fato é subjetivo. Então tem que entender qual é o fato. Poxa, quando você falou aquilo pra mim, fato. Eu não estou dizendo, você me ofendeu, você gritou comigo. Quando você falou alto, fato. Esse é o primeiro ponto, fato. Segundo ponto, saber qual é o sentimento que você está tendo naquele momento. Então, quando a pessoa, o que você está sentindo? A pessoa, eu estou sentindo que aquela pessoa é um desgraçado. Não, isso daí é um pensamento. Aquela pessoa é um desgraçado. Qual que é o sentimento? Raiva. Então, quando você falou aquilo para mim, fato, eu senti muita raiva. Senti triste porque você me deixou de lado. Eu estava falando com você e você se virou na outra direção. Fato. E eu me senti triste. Porque se eu chego para você e falo assim, você não me ama mais, sei lá, briga de casal, você não me ama mais, eu estou generalizando, baseado no quê? Num fato que eu subjetivamente entendi como toda a situação. E aí o que a pessoa vai falar? Não, eu te amo sim, você que não me ama mais. Aí, toma lá da cá, começa a virar uma guerra, começa a virar uma briga. Então, no momento em que eu falo, quando você fala alto comigo, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu diminuo a chance da outra pessoa rebater. Se eu falo, eu estou me sentindo triste, daí a pessoa não vai ter como rebater. Fala, não, você não está sentindo tristeza, não. Então, na verdade, você bloqueia aquele impulso da pessoa de contra-atacar. Perfeito. Então, primeiro, fato. Segundo, sentimento. Terceiro, você saber qual é a sua necessidade profunda. A gente não sabe. Verdade. A necessidade profunda que eu sinto é de respeito. Eu quero que você olhe para mim. Eu preciso que você me dê atenção. Então, a necessidade. E aí, o ponto mais importante, o pedido claro. Se eu estou me sentindo desrespeitado, eu quero que a pessoa me respeite. Mas como? Cada pessoa acha que respeitar é uma coisa. Eu quero que, de repente, você olhe para mim quando eu falo. Eu fico triste quando você fala alto comigo e sai andando, porque eu tenho uma necessidade de receber atenção e eu pediria para você, quando eu estiver falando, olhe para mim. Então, fato, sentimento, necessidade e pedido. Quando você usa dessa comunicação, você diminui o ataque e você cria empatia. A pessoa tem uma chance de se colocar no seu lugar e falar, poxa, hoje eu não acertei, né? E aí ela se retrata. Oh, que coisa legal. Quem é que fez essa pauta? Quem foi? A Maíra. Maíra? Ela não está aqui, a Maíra, mas olha, traz o Fred de novo. Estou encantado com esse cara aqui. Não é porque ele não é didático. Ele conversa como se a vida inteira estivesse fazendo televisão. Adorei você, Fred. Prazer é meu. Volta mais vezes. Estou feliz. Frederico Matos, este
psicólogo tão competente, tão jovem, que me encheu de ânimo de repente. Obrigado, Fred. Obrigado. Um beijo em casa. Você disse que o pessoal lá assiste a gente. Sim, obrigado, irmão. Prazer.